As primeiras palavras são de saudação. Começo por saudar o reverendíssimo Padre Mário Rui, agradecendo a disponibilidade e o acolhimento, e agradeço também ao Sr. Padre José Pinheiro, agradeço a Vossa Excelência, seja o convite que me dirigiu, a oportunidade então de me reencontrar com a minha tropa de elite, que já dava para somar aqui duas fortes companhias, o suficiente para irmos para os grandes desafios, mas sobretudo o convite para convosco refletir, Sr. Presidente da Direção da ACES, meus senhores e minhas senhoras. Como preâmbulo, gostaria de dizer que entendam esta minha abordagem, estas minhas palavras, como se fosse de um peregrino, de um mendigo, que anda no mundo em demanda daquilo que Jesus tem reservado para nós, mas que acredita na nossa capacidade, no nosso gênio, na nossa criatividade e imaginação, para o ir pouco a pouco descobrindo. E essa descoberta não é para nos satisfazer num aumento ou num reforçamento do nosso ego, mas é uma descoberta em prol da sua aplicação, seja no contexto para construir uma nova história, seja sobretudo no que ao ser humano diz respeito, para efetivamente darmos vida e materializar o homem novo, que é a grande proposta do Evangelho. O Papa Francisco tem insistido que vivemos não tanto numa época de mudanças, quanto numa mudança de época. Por isso estamos num tempo inaugural, onde o novo, o que se explicita com aquele epíteto do é a primeira vez, nunca aconteceu, já fazem parte do nosso cotidiano. Surgem novos paradigmas, assim como padrões nunca antes ventilados, tornam-se referências na atualidade. E a verdade é que têm sucedido factos que, como o foi a pandemia, depois a guerra na Ucrânia, atualmente no Médio Oriente, são fatores que vieram e estão a dar um contributo acelerador da transição epocal já em curso. No ponto em que nos encontramos, ainda é difícil discernir com clareza e detalhe os contornos deste novo tempo, constituído, no entanto, um desafio inadiável, a questão de perceber o atual contexto onde situar a ação e o desenvolvimento de uma empresa, de uma associação, de uma comunidade, de um projeto e a sua respectiva missão. Como ser empresa hoje? A missão, em que caminho? Por isso, mais importante do que perceber que este novo tempo é de facto híbrido, fluido, sem contornos bem definidos, é exigente, é necessário percebermos que ele necessita de uma configuração, ele necessita de uma identidade, ele necessita de um rosto. E aí, eu julgo, entramos nós, somos chamados a intervir. Em linha e em sintonia com aquilo que é a dinâmica, o carisma, a vocação da esperança, antecipo já alguma das consequências para dizer: não podemos, não devemos nos deixar surpreender pelo tempo novo ou pela época nova que vai a romper. Ficaríamos esmagados. É por isso então que necessitamos não só de ir ao encontro dela, mas fundamentalmente de irmos antecipando no hoje, no aqui e agora, aquilo que me permitam que eu diga assim, as nossas convicções, o património da nossa estrutura ética, religiosa, afetiva, patriótica, de sentido do bem comum, nos ditam. Que configuração eu gostaria que tivesse este novo tempo? Que configuração eu lhe quero dar? Pois bem, a minha proposta, e aqui eu entro em sintonia com o Papa Francisco, é que seja um tempo de esperança, uma época de esperança. E desde logo, porque ainda não o referi, e antes que me esqueça,
quero dizer desde já e deixar bem claro que só faz sentido falar de esperança e só ele dá consistência ao que efetivamente é uma esperança, não como uma resignação ou passividade, mas como uma atitude criativa de realização, é só a pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo imprimiu um projeto e uma avaliação da história que, entre as suas diferentes relevâncias, plasmou o próprio Ocidente como cultura, como sociedade e até como mentalidade, como maneira de pensar. E esse projeto, essa avaliação do cristianismo, que portanto plasmou o todo, assenta no seguinte: de que o passado foi um tempo, e vou usar aqui uma palavra teológica, religiosa, poderia dizer o passado é sempre visto como algo de negativo, porque é o lugar e o tempo do pecado. O presente é de redenção em Cristo, e o futuro será sempre positivo, porque será de salvação definitiva. O cristianismo plasmou o Ocidente com esta tripartidação: passado, que é sempre negativo, presente, que é sempre de envolvimento e compromisso, e o futuro, que é sempre de esperança. Esta estrutura, que olha para o presente como um apelo à participação e ao empenho e contempla o futuro com plenitude positiva, é o rosto da esperança. E foi com este rosto que o cristianismo plasmou e plasma as sociedades e as vidas das pessoas. Eu vou fazer alguns exemplos para vos dizer como é que no Ocidente, de facto, nós respiramos esta capacidade criadora de fazer mundo que o cristianismo imprimiu. Eu vou pegar no exemplo da ciência. A ciência é profundamente cristã. Aliás, a ciência moderna, tal como se desenvolveu e o que foi e o que é, não tinha outro espaço como aquele que teve aqui na Europa ou no Ocidente para se desenvolver. Qual é que é o grande esquema da ciência? O passado é identificado como o tempo da ignorância. O presente é a investigação, é a pesquisa. E o futuro é progresso. A ciência está aqui. Em nome do que acabei de dizer, a ciência existe e existirá. E encontra aqui a sua razão de ser. Mas agora vou para casos mais extremos e impensáveis. O Freud, que escreveu algumas coisas a propósito e a despropósito do cristianismo. No entanto, ele olhava para o passado, era o tempo do trauma. O presente é a terapia, a análise, a psicanálise. E o futuro é a cura. E até o insuspeito Marx, que tanto se quis distanciar, mas ele continuou a ser cristão até à medula. O passado foi a exploração, o presente é a luta, e o futuro, ele próprio diz, são os amanhãs que cantam. Eu poderia aplicar este mesmo princípio à indústria. Vou aventurar-me. Não me comecem a tirar subios, nem sapadinhos. Mas a indústria como pensamento, como mentalidade, também ela olhava para o passado como um tempo de desperdício de esforços e de recursos. Por isso houve a industrialização, a presença, a inovação. E o futuro é sempre olhado como uma promoção da dignidade do ser humano. A indústria persegue estes objetivos. É por isso que está indissociável daquilo que é a grande força da esperança, porque respira esta força e esta luz. Este é o esquema fulcral do Ocidente, que derivou e que brotou e que floresceu do cristianismo. E aquilo que eu acabei aqui de muito sinteticamente oferecer é nada mais e nada menos do que a materialização, a encarnação concreta, histórica, temporal da esperança. Agora um discurso mais aborrecido. Também aqui, enfim, peço a vossa tolerância. Talvez seja uma aventura aquela
de lançar um olhar mais ou menos contemplativo, mas nada de entendedor dos factos sociais, mas de o lançar à sociedade na qual participo, da qual desfruto e à qual eu me esforço por construir. 3 factos caracterizam a nossa sociedade, não apenas de uma perspectiva sociológica, mas a mim interessa-me mais de uma perspectiva cultural, de Mense. E o primeiro fator que se mostra e que julgo ser evidente é a percepção de que o sentido de ameaça. Vivemos num tempo de ameaças, que se assumiu como um fator cultural. Tanto assim que impressiona constatar como a sociedade pauta a sua vida saltitando de ameaça em ameaça. Primeiro, e só para ir a um passado mais recente, tivemos a ameaça da pandemia, que vinha aí o fim do mundo. Quem é que não conhece aquela pessoa que pura e simplesmente desistiu de ver televisão e de ouvir rádio, porque senão, perdoai-me agora a ligeireza da linguagem, dava em doida. Porque esta catástrofe, o fim do mundo estava aí ao virar da esquina. Depois veio a guerra, que pôs em risco a economia, o nosso bem-estar, o nosso nível de vida, as nossas expectativas. Como há pouco foi referenciado já aqui, o estrangeiro, sim, é uma ameaça porque intimida a nossa estabilidade. Sabe-se lá quem é. Mas este clima depois foi aplicado também à própria meteorologia. Quem é que não tem já medo do verão? Porque é muito calor e vêm aí os incêndios. Provoca seca. E depois o inverno é imprevisível. Suscita estados de alerta, enxurradas, tempestades, temporais. E depois vamos para os progressos tecnológicos. Inteligência artificial, meu Deus, é um risco para o ambiente, para a ecologia e até para o ser humano. Já agora, entre parênteses, como se alguma vez aquele ser que é, por excelência, e isto não é uma afirmação teológica, é de cariz antropológico, aquele ser que é único e irrepetível, pudesse temer poder um dia ser substituído por aquilo que, à sua maneira, é fruto e obra das suas mãos. Mas pronto, entra nesta enxurrada. E depois vejam em Portugal, há meses que andamos ameaçados com a ameaça do orçamento, se vamos ter ou não vamos ter. E se depois passarmos para contextos mais domésticos, deparamos com tantas ameaças, desde a noite ao dia, desde o estar só ou em companhia. Enfim, é uma cultura. Ora, é sabido, e é aquilo que me importa retrair e abstrair tudo isto, é sabido que tal sentimento gera uma dupla reação. Por um lado, as pessoas tornam-se mais isoladas, narcisistas, no sentido de egocêntricas. E, por outro lado, parece que se tornam também mais violentas. Ninguém é tão violento como aquela pessoa que se sente ameaçada. Isso não acontece só com os nossos irmãos na natureza de 4 patinhas. Não é? Tentem lá ameaçar um gatinho e vejam o que é que ele se torna. Uma besta feroz. Não é? São 2 rostos que hoje, de facto, caracterizam. Mas há um segundo. E este segundo, lá está, isto é mesmo de pregador de aldeia, mas, enfim, é aquilo que hoje se ousa falar como pós-verdade, que são requintes para falar da falsidade. E eu entendo a falsidade como a ausência da verdade e do sentido da verdade. Já na Sagrada Escritura, como sabeis, o mal personificado surge como o falsificador. E a Bíblia, como não tem pejo, nem repara no politicamente correto, diz o mentiroso. E hoje, prescindo aqui de considerações bíblicas, hoje, tanto a nível social, com a multiplicação de fake news, mas igualmente com a dominante ideologia da chamada pós-verdade ou cultura woke. Como tem observado o filólogo Vítor Klemper, partindo dos estudos que fez acerca do modo como o regime nazi usou a linguagem para afirmar e consolidar o seu poder,
ele observe justamente que as palavras têm não só uma função narrativa, de contar factos, exprimir pensamentos ou sentimentos, mas também um enorme poder criativo. Ele até plasmou uma palavra performativa. As palavras criam um mundo, plasmam modos de pensar, de tal maneira que, para lá das palavras que empregamos, existe ou não existe uma realidade. Estando a essa filosofia, vai-se para além da realidade, para além dos factos. E, por vezes, esse além da realidade torna-se mesmo contra a realidade, ela própria. Em qualquer dos casos, falamos sempre de falsear o mundo, de tropar a verdade, alterar o real. Esta abordagem tem inevitavelmente um impacto no interior do ser humano, porque incrementa a intencionalidade da falácia, do relativismo, da ilusão, apagando da sua consciência não só o sentido da verdade, mas igualmente o sentido do bem, do bom, da justiça. É realmente uma catástrofe compreendermos como que hoje já não se cora, eu não estou a dizer de nós, estou a falar como cultura, já ninguém cora quando está a dizer uma inverdade, como hoje se diz. É tudo normal, tudo transparente. É por isso então que eu julgo e fico-me por estes dois factos. Agora irei falar do terceiro, que é realmente apelar-me à esperança. Não como corretivo, mas como princípio criador da realidade. Porque a esperança é isso. Quando nós lhe atribuímos, então, essa força da virtus, é uma virtude teologal, significa que é uma virtus, é uma força realmente. E é uma força transformadora, não só compreensiva. A esperança cristã começa por ser apresentada como sendo não uma atitude, mas uma pessoa. São Paulo é useiro e vezeiro, ele me perdoou em fazer esta identificação em várias passagens das suas cartas. Logo a abrir a primeira carta ao Timóteo, diz: Paulo, está-se lá a apresentar, apóstolo de Cristo Jesus, por mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E como o Papa Francisco inaugura a sua Christus Vivit, diz que Cristo vivo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança porquê? Porque é nele que se cumpriram e cumprem todas as promessas de Deus, seja realizadas, promovidas, efetuadas por Ele, mas também por meio de nós, uma vez que Ele é cabeça, mas também mediador. A esperança cristã possui um aspecto de acolhimento e aceitação da vida de Cristo, morto e ressuscitado, que nos vem oferecida agora, através do dom da justificação e da reconciliação, e que atende a plena participação na vida de Cristo na ressurreição final. Assim, não há esperança entendida como força construtiva que não seja cristocêntrica. Só em Cristo a esperança é fonte de vida e construtora de história. Fora dele, poderá não passar de mera resignação ou simplesmente uma vã utopia. O Papa Francisco tem-nos convidado a contemplar a esperança de forma prática. Mergulhando na Escritura e partindo de Cristo, eu gostaria de partilhar agora convosco 4 aspectos sobre a esperança que brotam, no entanto, deste dado primordial. Esta presença e este reconhecimento como história protagonizada e realizada e vivida por alguém que venceu a morte, por alguém que venceu todos os desafios. Pois bem, eu acredito que da mesma forma que nós falamos com São Paulo, uma máxima teológica, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quem morre com Cristo morre para viver. Eu aplico esta máxima a toda a realidade. À minha empresa, que também tem momentos, que também tem uma parábola de morte para ressuscitar. Falamos aqui da cristificação da realidade criada. E nós acreditamos nela.
porque São Paulo também fala dela. Quando fala de que a natureza geme, está-se a referir a isso. Partindo então deste preâmbulo, que é central, porque a mim dá-me um critério hermenêutico para entender, seja a história, seja a vida, seja os acontecimentos, numa parábola muito mais ampla, que não aquela de estar sujeita aos destinos do mundo. Onde é que tu situas, por exemplo, a avaliação que fazes dos acontecimentos da história e da sociedade e da humanidade? Eu, como cristão, só há um lugar onde isso possa ser, onde isso pode tornar presente. É na própria parábola existencial de Cristo. Ele é um padrão, ele é um paradigma, ele dá-nos a hermenêutica, ele dá-nos a gramática para entender. Bem, o Concílio Vaticano II refere-o em chave antropológica. Eu acho que um passo sucessivo que é necessário fazer é dar-lhe uma dimensão cosmológica do mundo enquanto tal. Só em Cristo se revela a plenitude e a verdade do ser humano. Só nele nós nos entendemos. Mas para a realidade histórica, eu sou daqueles partidários, atenção, como pensadora, que lhe aplico aquilo que eu vivo e aquilo que é vivido e que acontece ao nosso lado. Bom, mas vamos então. Primeiro, ainda tenho quanto tempo? Diga-me lá. Então pronto, são 4. Isto aqui é muito rápido. A esperança na Bíblia, desde o Antigo Testamento e perspassa Antigo e Novo. A esperança surge sempre como resposta a uma chamada. Uma resposta que se realizou em plenitude na encarnação de Cristo. Nunca é uma espera em vista de uma realização pessoal. Mas nós contemplamos de que houve uma chamada, houve um chamamento, houve uma voz, houve um apelo e houve uma resposta. Eu vou sintetizar e vou-me distanciar das folhas. Tu já viste, desculpe-me o imediatismo da expressão, não é? Se eu entendesse que todos os instantes da vida, todos os acontecimentos, todos os factos, tudo o que acontece ou deixa de acontecer negativo, se eu lhe concedesse o estatuto de chamamento, eu estou a ser chamado. É uma interpelação. Hoje diz-se muito um desafio. A esperança é responder a esse chamamento. Melhor, a esperança deixa-me entender que o que acontece só acontece para que eu suscite e ofereça uma resposta. E não tenham medo de aplicar este princípio à vida. Porquê? Porque foi assim que houve a superação. Na hora suprema da existência terrena de Cristo, na sua situação limite, em que nós encontramos tudo aquilo que podemos dizer que é antagónico, que é contrário, que foi a sua paixão e canosos. Quer dizer, maior fracasso do que aquele não havia, não é? Aquilo foi um falimento. E eu estou a usar estas palavras exatamente porque elas têm... É um vocabulário que se usa também no nosso contexto de empresa, de comunidades, de vidas, são assim. Nesse contexto, reparem que Jesus não pôs as mãos na cabeça. E desculpem-me essa insistência cristológica porque é indispensável. Mas ele viveu esses acontecimentos como caminho de superação. E como é que ele fez? Foi quando, no Jardim das Oliveiras, a transpirar já, não era suor, era sangue, ele diz estas palavras: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E depois, na cruz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Hoje fala-se muito de autossuperação, e então, no ambiente em que eu estou e ainda a servir, que é a tropa, vocês não, isto, a superação, isto, a autossuperação, isto é falar de autossuperação, de caráter, de disciplina, isto aqui faz parte de tudo. Mas atenção, superação em que sentido e para onde? A esperança
cristã, eu estou a falar da esperança cristã, é esta superação, mas quando o que está a acontecer, o que se está a viver, me permite de ascender para um outro universo, como Jesus. Ele está a viver aquele drama, aquele fracasso, aquele falimento. A esperança foi esta superação daquela situação quando ele se remete totalmente para um outro, para Deus. Quando na vida, seja na vida pessoal, seja na vida de uma empresa, animada e orientada por espíritos, enfim, do cristianismo, isto acontece, é o primeiro passo para o êxito. É o primeiro passo para... Portanto, a superação não é contornar o problema. Não é anular, não é uma vitória. Mas a superação é esta passagem de um eu ou de um nós para um tu. Por isso é uma resposta e é dialógica. A esperança tem sempre esta ressonância interpessoal. Segunda característica, esta é muito mais simples, que está centrada na omnipotência de Deus que ressuscita o que está morto. Deus não ressuscitou da morte apenas Cristo. Ele hoje realiza esta transformação na vida, na empresa, nos projetos e nos sonhos. Um terceiro aspecto, que é muito desenvolvido por São Paulo, é quando ele concilia duas palavras. A palavra paciência, com o que ele designa, e eu vou ser muito livre na tradução aqui da palavra que é grega, caminhar olhando para onde se vai com coragem. A esperança é um ir caminhando, mas apontando a meta, o objetivo. Não é um permanecer à espera que o futuro nos venha ao encontro ou que tombe sobre nós. Mas trata-se de pôr-se a caminho e de construir já hoje aquilo que nós vislumbramos no horizonte, que é a nossa meta. Nesta sugestiva imagem, eu revejo aqui algo daquele livro insuspeito para nós, escrito pelo Saramago, A Jangada de Pedra. Não sei se tiveram a oportunidade de ler uma confissão que ele fez quando teve a ideia de o escrever. Ele contou que estava em Finisterra, olhar para o mar, e de repente, imagina, e se em vez de ser o mar que vem ao meu encontro, ele imagina que é aquele pedaço de terra que se descola do continente e que caminha ao encontro do mar. Percebem a ligação porque eu evoquei este escritor? A esperança não é só um ficar à espera que o bom, o melhor aconteça, mas é um ir construindo, antecipando aquilo que eu quero e aquilo que eu acredito no futuro. Importa-me de sobremaneira a imagem do caminho, sinceramente. Uma nota impressionante dos últimos tempos, a propósito da esperança e de peregrinos da esperança, que, como há pouco foi dito e com muita propriedade, próximo ano, no Jubileu, Peregrinos da Esperança, e impressiona como o Papa Francisco tem insistido muito nos assim chamados sinais da esperança, por um lado, e, portanto, eu faço já a questão de aqui dizer de que cada uma das nossas empresas, a própria Igreja, a nossa própria realidade de vida é um dos sinais atuais de esperança, mas depois impressiona como o Papa Francisco nos deixe aquela suspeita, que é uma certeza, de que a esperança é construir caminhos onde parece que tudo está bloqueado. É vislumbrar luz onde parece que só existem trevas. A esperança
é a capacidade de, movidos por esta força que nós recebemos de Deus, ser capaz de fazer acontecer vida onde aparentemente só existe morte. A esperança é estar certo de que estás munido de um poder infinito, onde, quando tudo parece bloqueado, onde tudo parece frantumado, tu apareces sempre como aquele protagonista de novas oportunidades e de novas ocasiões. O grande teólogo alemão, Elmar Salman, que eu tive a graça de ter como professor, ele dizia-me, ele era um homem radical, portanto, o alemão radical. Radical nas afirmações teológicas que fazia. A esperança do cristianismo na pós-modernidade é surgir como propostas de possibilidades alternativas, de novas possibilidades. A esperança é isto. É quando nós, em cada situação, eu agora vou para o concreto do dia-a-dia, e vou para o concreto que nós todos somos chamados a viver, mas surgir que é sempre... Há uma possibilidade, há uma nova possibilidade, há uma outra possibilidade, há um outro caminho. Por fim, São Paulo e a Sagrada Escritura atribui também à esperança os atributos da humildade, da magnanimidade e da franqueza. Ele usa muito a palavra paresia, como aquela franqueza e autenticidade que nós usamos na relação com os outros. Finalmente, gostaria de terminar como inicialmente iniciei quando falava de Cristo, que Ele é a nossa esperança porque realiza todas as promessas com a nossa cooperação e com a nossa colaboração. Para dizer, também eu aqui vislumbro um princípio prático, existencial, que é aquele de passar a considerar que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nos acontece, tem sempre o seu quê de promessa que precisa realizar-se. Por isso, façamos, desculpa-me agora a evocação daquela história que se diz acerca de um rei oriental, parece que tinha um grande problema, que quando os seus exércitos venciam as batalhas, ele entrava numa exuberância tal, saía de si de alegria e de contentamento. E isso deixava-o mal disposto pelos excessos. Mas depois, quando o mesmo exército tinha a desdita de cair ou de ser derrotado nas batalhas, ele entrava em depressão. E isto não podia. Um líder não pode oscilar desta forma, ao sabor das vitórias ou das derrotas. Seja um que governe um reino, seja um que governe uma empresa ou outro projeto. Então ele convocou lá os seus cientistas e os seus sábios para encontrar uma solução. Quem é que ganhou a aposta e o desafio? Foi lá um homem que se apresentou com um anel que lhe ofereceu ao rei, que tinha escrito apenas esta palavra: também isto passará. E então deu o conselho ao rei: quando tu ganhares esta, olhas, também isto passará. Então, quando tu perderes, também isto passará. Deu-lhe o sentido do relativo. E eu acho que isto é muito aplicado também a nós, porque absoluto é Deus e a sua força, digo eu, que sou um crente. Para finalizar, quando cheguei de Roma, a Portugal, em 92, eu vinha com um sonho, que nunca concretizei, não sei, que era de conseguir fazer um trabalho acerca da nossa saudade, um tema tão português, para descobrir a sua dimensão, a sua relevância teológica. E então fui à Universidade Católica a apresentar o projeto e o senhor professor a quem eu me dirigi, que na altura era o presidente da Faculdade de Teologia, olhou-me, viu, escutou-me e depois perguntou-me no fim: sabe falar alemão? Eu disse: arranhei umas palavras, sei dizer
sei lá, disse lá as palavras que dizia alemão. Então primeiro vá aprender alemão, e eu durante 2 anos andei a aprender alemão e esse sonho. Mas, no entanto, entretanto, eu continuei a estudar e descobri coisas maravilhosas e vou terminar assim. Portanto, a primeira é que saudade, em Leonardo de Coimbra, a saudade assume o rosto do amor, da caridade. Em Fernando Pessoa, a saudade assume a configuração da fé. Em Teixeira de Pascoais, a saudade é a forma que esse pensador tem para dizer esperança. É por isso que ele disse, e assim termino, que esperança é a saudade do futuro. Obrigado. Que o grande desafio que hoje se coloca a propósito da esperança é, não querendo aqui fazer um discurso rigorosamente científico ou cientificamente muito rigoroso, mas é sobretudo onde tudo se joga ao nível dos jovens. O nível dos jovens. Para a maior parte de nós, quando se terminou o curso, ou então o futuro era sorridente, era risonho. Não falo do sacerdote que sabia que, graças a Deus, trabalho não faltava, missão também não, mas isto é um caso muito sério. Eu continuo a ter algum contacto de proximidade com os jovens e é impressionante. Olha, para nós o futuro era esperança. Acreditem, hoje para muitos jovens, não digo para todos, graças a Deus não é para todos, mas é para a maior parte, o futuro é uma ameaça. É uma incerteza do trabalho, é uma incerteza de onde vão ficar, do que lhes vai acontecer. E por isso o desafio que eu lanço a Vossas Excelências era exatamente naquele sentido de que eu acredito, como a Madre Teresa de Calcutá dizia, e depois o Dom Helder Câmara, enfim, usou e abusou dessa imagem, é de que cada um de nós, assumindo que é uma gotinha, mas somos uma gota importantíssima. Exatamente não é para contrariar, mas é para instituirmos a cultura da esperança, porque é sobretudo ao nível dos jovens que eu vejo que há uma grande crise. Há 2 dias, não é? Um encontro com jovens, então, e estás a estudar, estou a ser finalista, e depois diziam lá o curso, não é? E eu ficava a pensar cá por os meus botões, nem Deus me livre de partilhar estes pensamentos, que a taxa de desemprego dessa especialidade é enormíssima. E portanto, o grande desafio era a este nível, prevalentemente, entre outros, obviamente, mas sobretudo era a este nível. Era que para os jovens o futuro voltasse a ser de esperança e não ser um futuro meio ameaçador, como parece que é.